Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. A volta de Jesus e os que estariam vivos em sua volta. É isso mesmo, os que estariam vivos na volta dele, mas que a religião, infelizmente, diz que essa passagem não é uma passagem muito legítima, porque diz que essa passagem é uma passagem que se mistura com outra passagem de outro capítulo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. No texto da Almeida Corrigida Fiel. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então aqui estava sendo falado, Jesus falando aos seus discípulos, que ele viria em seu reino e juntamente com os seus anjos. Estava falando que ele viria com os seus anjos. Por que eu estou dando ênfase a essa situação? Porque exatamente é o que eles misturam com o capítulo 17. Aqui eu estou lendo Mateus 16, 27. Eles misturam com a transfiguração. Olha aqui, vou ler de novo o versículo 27 do capítulo 16. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará cada um segundo as suas obras. Veja, porque não tem sentido ser igual à transfiguração. Estava sendo dito que ele, quando viesse, ele viria com os seus anjos e iria retribuir cada um com as suas obras, com aquilo que as pessoas tivessem feito, os judeus, porque os judeus é que procuravam, é que receberam obras para praticar. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então juntou o versículo 27 e o 28, Jesus falando que no 28 ali tinham pessoas que estavam ouvindo ele que não passaria pela morte. E um desses que não morreu até a volta dele, quem foi? João. João estava na ilha de Patmos, lá no capítulo 1, versículo 10, 11, 17, 18, quando Cristo voltou. Quando Cristo voltou em seu tribunal, o tribunal de Cristo, quando foi instalado, quando foi criado para o juízo das 12 tribos de Israel. Então diz aqui que muitos não passariam pela morte até ver a volta dele. Aqui é que é o segredo que eles misturam com o capítulo 17. O capítulo 17 fala da transfiguração. Vejam. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, eles misturam o capítulo 16, o versículo 27 e 28, com essa transfiguração, falando que 27 e 28 se refere à transfiguração. Mas aqui Jesus não veio com os anjos dele, aqui Jesus não veio retribuir as obras de ninguém, porque afinal de contas a transfiguração foi a representação, a simbologia do juízo que estava próximo. E o juízo e o julgamento, conforme a lei de Moisés, dada a Moisés, precisava de 2 testemunhas. E ela foi testemunhada por quem? Está lá em Apocalipse capítulo 11, no versículo 3 em diante. As 2 testemunhas do Apocalipse foi a lei e os profetas, foi Moisés e Elias. Jesus iria derramar o sangue da nova aliança, a aliança renovada com os judeus. E o juízo do dia do Senhor, do ano 66 ao ano 70, seria testemunhada por quem? Pelos 2 que apareceram na transfiguração. Simples assim. Então, não tem nada a ver essa transfiguração com o que está no versículo 27 e 28 de Mateus 16. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Veja, tem alguma coisa a ver com a transfiguração? Não. E o 28, em verdade vos digo que alguns há
dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. E aí? Aí eles pegam esse 28, principalmente, e falam, não, também não foi a transfiguração. Foi quando ele veio, mas ele não voltou ali. Ali ele não voltou, ali ele estava com as testemunhas do Apocalipse. Ele estava em uma situação mostrando aos discípulos, a Pedro, Tiago e João, como seria o julgamento da grande prostituta, como seria o julgamento contra as 12 tribos de Israel. É simples, não tem outra ligação aqui. Não tem como você unir a transfiguração com essa situação porque aqui ele não estava na transfiguração, ele não estava voltando. Ele não tinha ainda morrido e ressuscitado, não. Aqui não, aqui ele estava simplesmente dentro do seu planejamento profético, revelatório, mostrando as coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Tanto que ele falou que não passaria daquela geração, tanto que ele falou que o juízo seria contra aquela geração, tanto que ele falou que os daquela geração é que seriam responsabilizados desde a morte de Abel até Zacarias. Diz também que a ira de Deus seria contra aquele povo. Diz que a grande tribulação aconteceria naquela geração. Aqueles ali é que iriam passar pela grande tribulação. Não falava nada da volta. Aqui na transfiguração não foi a volta dele, foi a manifestação das duas testemunhas. Que claro, isso daqui, eles não vieram em corpo. Isso aqui foi algo, glorificado. Uma imagem glorificada. Que acredito eu que na verdade não teve a aparência, a silhueta de Moisés e muito menos a silhueta de Elias, porque aquela silhueta, aquele desenho do rosto de Moisés, Moisés foi carnal. Elias tinha um desenho no rosto, um formato carnal. O que apareceu ali foram corpos glorificados, foram os espíritos. Claro, de uma forma luminosa, cor branca, alguma coisa, para que os discípulos testemunhassem aquela transfiguração. Você vê como que é gigante essa situação? Muito grandioso isso aqui. Mas não se refere à vinda dos que muitos não passariam pela morte até haver a volta de Jesus. Então aqui no versículo 27 e 28, ele deixou claro que a volta dele se daria enquanto alguns ali estivessem vivos. E fica-se a pergunta, então se Jesus não voltou, alguns dos que estavam ali, o que aconteceu com aqueles? Estão vivos ainda por aí com quase 2000 anos. Porque para a religião, Cristo ainda não voltou. Na verdade, para a religião, Cristo nem ressuscitou ainda. Porque se eles reconhecessem que Cristo houvesse ressuscitado, eles não estariam por aí praticando obras de Moisés. Eles não estariam por aí profanando o sangue que verteu da cruz. Eles não estariam pisando no sangue que verteu da cruz. Eles não estariam menosprezando o sacrifício da cruz. Eles não estariam tornando em vão aquele grande sacrifício, aquela situação. Porque quando se pratica algo antes da cruz, pratica obras mosaicas, farisaicas, as pessoas demonstram inconscientemente que Cristo ainda não ressuscitou, que Jesus de Nazaré ainda não foi nem oferecido como libação. Infelizmente. Então, para a teologia, o mais conveniente o que é? Mostrar que Jesus já voltou há quase 2000 anos e que muitos ali viram a sua volta de uma forma de sinais espiritual, ou é mais fácil para eles, para continuar mantendo os fiéis presos, os fiéis abastecendo seus cofres, falando que o versículo 27 e 28 faz parte do capítulo 17 da Transfiguração. Claro que para a religião é mais conveniente isso, colocar na cabeça dos fiéis que a sua maioria são pessoas que não estão nem aí com o escrito bíblico, que não acreditam na Bíblia, então é melhor que eles, os fiéis, acreditem neles, na teologia. Não, essa situação foi a transfiguração, foi quando ele voltou. Não, ele não voltou. Ele não voltou. Ele esteve na transfiguração, é diferente de voltar. Ele só voltou quando precisou ser o juiz do grande julgamento.
Porque afinal de contas, Tiago fala lá em Tiago 5, que o juiz já estava às portas naqueles dias. Antes do ano 70, o juiz já estava às portas. Você entende como que é? Então eu vou deixar essa mensagem com você, curta, mas proveitosa, para que você venha ter na sua mente que o versículo 27 e 28 de Mateus 16 não tem nada a ver com a transfiguração do capítulo 17. Jesus já voltou há quase 2000 anos atrás, e muitos dos que estavam ali ouvindo ele realmente não morreram, porque isso foi entre o ano 30 e o 33, ele voltou no ano 66, que o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, durou 3 anos e meio, foi de 66 a metade do ano 70, então ele voltou. Então pessoas ali no ano 30, 33, vamos colocar ali, com mais 37 anos, estavam com quanto? Com 60, 70 anos, 50 e poucos anos, realmente não morreram. Tá bom? Então eu vou pedir que você curta, comenta, compartilhe e se inscreva aqui no canal e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, permitir. Tchau, tchau.